Olá, é sempre um prazer renovado ter você comigo aqui no De Bem com a Vida, o programa que faz de tudo para lhe ver sorrir, sorrir de corpo e sorrir de alma. E no último programa de 2025, nós reunimos mentes e corações brilhantes, um verdadeiro presente para você orquestrar um ano novo, com muita informação, muito conhecimento e muita sabedoria. E conforme nos disse a gerontóloga, especialista em gerontologia, Nilce Teixeira, a gente tem que se planejar, a gente tem que se preparar para as coisas. Então, ainda dá tempo para preparar um ano novo cheio de graça. Gostou? Acomode-se na poltrona, no sofá, onde quer que esteja e sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. A nossa sala de visitas hoje tem uma característica: excelência. Escolhemos a dedo os profissionais que compõem, que irão compor este programa para que sim, você tenha um ano cheio de informação. Conosco o cirurgião dentista Felipe Boabate Barros, que é doutor e mestre em cirurgia bucomaxilofacial. Muito boa noite, doutor Felipe, seja bem-vindo ao De Bem com a Vida. Boa noite, Cris. Boa noite aos participantes e aos telespectadores. Vamos ver se a gente fala alguma coisa chegando agora ao fim do ano de 2025 e que a gente vá se preparando para um ano melhor. A gente sempre quer um ano melhor e esse ano será 2026, se Deus quiser, né? Assim seja. Conosco também a escritora. Sabe que o nosso programa abre sempre portas para o novo luxo do mundo, que são os livros. Então, conosco, Simone Dalmolin. Muito boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, colegas. Estou muito feliz de estar aqui participando. A gente acabou de se conhecer, né, Cris? É verdade, num evento organizado pela Biblioteca Pública Estadual. Isso aí. E já estamos aqui. Sim, a Cris estava lá com o livro dela, daí ela conheceu o meu também, já veio esse convite, então... Adorei. Calma na alma, a gente precisa tanto disso, a gente precisa florir a alma, a gente precisa sorrir a alma, né, doutor Felipe? Sabe que a alma sorri? Sem dúvida. Essa pergunta não estava no roteiro, mas a alma também deve sorrir, né? Não tem, então. Certeza. Conosco também, na nossa sala de visitas, o biomédico integrativo Antônio de Bortoli, doutor em medicina naturopática e também em medicina tradicional chinesa. O senhor está de bem com a vida? Sempre. Depois vai nos contar, vai desnudar o segredo para que a gente possa estar aos 50, aos 60, aos 70, aos 100, forte e poderoso. Ele prometeu e vai cumprir esta promessa. Agora, o que eu não fiquei de bem com a vida, doutor Felipe Boabate, eu vou botar os óculos para ter certeza que eu estou lendo certo. Cerca de 33 milhões, gente, é muito brasileiro. Cerca de 33 milhões de brasileiros sofrem com dores nas articulações temporomandibulares. Exatamente. Que tristeza isso, é muita gente sofrendo. Isso é 1/6 da população, né? Ou seja, a cada 6 pessoas, uma tem algum problema. E é uma disfunção, obviamente, mas basicamente o que a gente tem que entender, Cris e telespectadores, é a questão, a gente sempre compreender o que é causa e o que é consequência. É lógico que os problemas de articulação, a grande maioria dos problemas, quando eu digo grande maioria, é basicamente quase que 95% ou mais até. Os problemas não são causados na articulação. Aqui é uma consequência, né? Eu dou sempre um exemplo de uma pessoa que costuma caminhar bem, ela vai estar com a coluna numa boa posição, vai estar equilibrada. Quando a pessoa tem algum problema, uma diminuição em altura numa perna, e ela começa a se adaptar, provavelmente ela vai começar a ter algum problema na coluna, vai ter dores nas costas e tal. Mas o problema não é na coluna, o problema é no desnível. Isso acontece exatamente na boca. Quando nós temos algumas questões relacionadas com a mordida, se tu tiveres uma mordida com um descompasso entre as estruturas ósseas, entre as estruturas dentárias, com faltas de dentes, e a gente começa a fazer uma adaptação
para esses problemas, o organismo ele tenta se adaptar. Só que essa adaptação nem sempre é uma adaptação, digamos, favorável. Pode ser que, para uma adaptação, uma musculatura comece a trabalhar mais do que outra, a outra começa a ter uma diminuição, e isso vai desencadeando muitas vezes dores e com reflexo na articulação temporomandibular. E não é uma questão somente local. Nós temos, às vezes, uma pessoa que tenha problemas da articulação, mas que pode refletir para dores na cervical, dores de cabeça, enxaquecas, e aí com outros sintomas e com outros sinais, tipo zumbido, sensação de ouvido cheio, estalidos. Isso tudo são consequências. As causas estão exatamente na oclusão, ou seja, no engrenamento dentário, baseado em todas essas questões. Então, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter a complexidade que existe, é a gente entender como que tem que funcionar bem a mordida para não ter um reflexo na articulação temporomandibular. E imagina assim, associado ainda a todas essas questões, se a gente for colocar o estresse, a tensão física, psíquica, emocional que a gente tem hoje, desencadeia uma série de problemas. Um deles, o bruxismo, que é o desgaste, né, o ranger de dentes, que nós podemos ter simplesmente o apertamento, e nós podemos ter o apertamento com o deslizamento dos dentes. E é interessante, porque esses problemas, eles são, digamos, é uma forma que o paciente geralmente vai fazer no período noturno, certo? A pessoa vai fazer no período noturno e ele tenta eliminar essas interferências que eu falei anteriormente. Como? Rangendo. Ele tem que comer aqueles problemas, aquelas interferências, e ele começa a fazer aquele desgaste. Por isso que, às vezes, o bruxismo ele tem que ser um tratamento assim, multidisciplinar, assim como essas questões dos problemas de articulação. São tratamentos multidisciplinares, onde a gente tem que tratar, às vezes, com massagens, com relaxamentos da musculatura, com reposicionamentos musculares, reposicionamentos de dentes, enfim. É uma complexidade, mas que tem que ter toda essa atuação. Doutor Felipe, às vezes, me corrija se eu estiver errado, a gente sente uma coisinha, né, assim na boca, na cabeça, no pescoço e não dá bola. Aí faz um barulho estranho e a gente tem a ideia de que não é algo sério, mas isso pode estar, então, implicando numa falta de saúde, numa falta de equilíbrio, aqui nessa parte, né, da boca, que inclui do nariz ao queixo, pode-se dizer assim, essas articulações que a gente não está acostumado a ouvir falar. A gente sabe que o coração mata, né? Então a gente cuida do coração, né, doutor Antônio? Mas isso aqui é muito delicado, eu digo isso aqui, essa região, assim, e a gente deixa passar, e isso aí não vai corrigir por obra do Espírito Santo e nem por uma questão, existe um tratamento, existem profissionais que podem tirar esse sentimento, esta dor e esta incapacidade de sorrir, de trabalhar. A gente precisa falar nisso, né? Exatamente, porque a grande maioria dos tratamentos, quem vai fazer é o cirurgião dentista. Nós temos que ter essa diferenciação do cirurgião dentista, que é o título que todo dentista recebe, do cirurgião bucofacial. O cirurgião bucofacial é o especialista em cirurgia bucofacial. Então, ambos tratam. Um dentista clínico, ele pode fazer esse tratamento. Ele tem que ter a compreensão do mecanismo de como funciona, e aí a maioria, e eu digo assim, quando eu digo a maioria, são aqueles 95%, 98% dos tratamentos, eles são tratamentos clínicos, ou seja, não tem nada cirúrgico. E embora seja um cirurgião bucofacial, ele tem que compreender o que ele tem que fazer clinicamente. Se tiver uma necessidade de intervenção cirúrgica, aí tu vais atuar. Agora não adianta, imagina, eu vou dar um exemplo de um joelho. Imagina uma pessoa que tem um menisco com um determinado problema, por quê? A pessoa tem esse problema de desnível ou alguma coisa assim. Não adianta tu ir lá, querer fazer uma cirurgia, ajustar às vezes o menisco, se tu não ajustar a postura. Tu tem que ajustar a postura e depois fazer. Por sorte, né, nós temos na nossa articulação, que é a articulação temporomandibular, nós temos células específicas que elas estão sempre se reproduzindo e sempre se modificando, dependendo do estímulo que tu dá.
Eu brinco sempre assim, digamos, hoje eu quero começar a morder assim. Se eu colocar um dispositivo para morder assim, a minha articulação ela vai tentar se remodelar para aquela posição. E aí, digamos, no outro ano eu não quero mais morder, agora eu quero que morda assim. Ela vai tentar se remodelar para aquilo. Por quê? Porque as células elas são remodeláveis. E isso não tem nada a ver com crescimento. Eu posso fazer isso numa pessoa de 60, 70 anos. Eu ia lhe perguntar, a gente pode, quem só... Eu estou preocupada com esses 33 milhões de brasileiros. Mas essa é a E se esses milhões de brasileiros tiverem 50, 60, 70, ainda dá para trazer um sem alívio? Dúvida, sem dúvida. Ninguém merece viver com dor. Uma das coisas, eu costumo dizer, Cris, que nós temos assim, algumas estruturas que são sagradas, tá? O incisivo central, a articulação temporomandibular e a união dessas duas estruturas, elas vão nos dar uma terceira questão, que é a altura que nós temos aqui, que especificamente é chamada de dimensão vertical. Ao longo dos anos, nós vamos perdendo essa dimensão vertical. Só que, quando a gente diminui essa dimensão vertical, a mandíbula ela começa a fazer esse movimento. E ela impacta muito perto do ouvido. E começa a causar dores, desconfortos, muitas vezes. Então, essa dimensão vertical ela tem que ser mantida desde o início da dentição permanente até o final da vida. E as pessoas têm uma ideia assim, porque a pessoa já está com mais idade, ela já pode ter o dente desgastado. Não. A gente tem que tentar manter esses dentes saudáveis, não estou falando aqui em cárie, em doença gengival, estou falando em altura, né? Para a gente poder ter exatamente o não aparecimento dessas questões, desses desconfortos que existem, e realmente é muito grande a quantidade de pessoas que têm esses problemas. Ninguém merece viver com dor na boca e muito menos na alma. Simone dá um olhinho. Como eu vou acalmar a minha alma? Pois então, tem muitas formas, né? A que eu mais recomendo é a meditação. Sou praticante de meditação. Eu comecei a meditar em 2017 e foi então que eu comecei a escrever esses textos, né? Que depois viraram um livro Calma na Alma. Mas tem outras maneiras. Um simples assistir o pôr do sol, né? Estar cercado de pessoas também que nos fazem bem, ler, ouvir músicas. Tem músicas também que mudam assim, né? A nossa frequência de uma forma muito poderosa. E se conectar com o presente e com a gratidão. Eu recebi esse livro Calma na Alma e consegui, assim, no final de semana, apreciar e realmente embarcar numa serenidade. Posso ler um pedacinho? Claro. Abra a mente e o coração, respire, relaxe, deixe-se ir e dissolver no todo. Você é muito mais quando deixa de ser só para só ser. Simone, qual é a mensagem, rapidamente, que tu quer nesse livro que eu recomendo você na beira da praia, na beira da piscina, em casa, debaixo da árvore, deitado no sofá, ler? Calma na alma, por favor. Esse livro ele traz justamente essas mensagens que são inspiração para uma vida mais leve. Né? Como o doutor estava falando, a gente está com muito estresse, com muita ansiedade, e isso reflete, né, a nossa qualidade de vida, as questões de saúde, tudo fica complicado, né? Então, a gente conseguir parar esses segundos, né? Abrir uma página do livro, o livro tem em cada página uma mensagem. Então, tu abre ali que nem a Cris fez agora, e tu já para, assim, pensa, sente, reflete, e consegue levar essa leveza para o teu dia a dia. Então, é muito importante a gente conseguir olhar não só a questão da saúde, né, mas de uma forma íntegra. O doutor vai falar agora em seguida disso também. Né? A Simone, nós vamos deixar aqui o Instagram da Simone, mande mensagem, a Simone responde, e pense na possibilidade de sorrir sem dor, não fique sofrendo, e também acalme a sua alma. Você vai se acalmar agora ainda mais assistindo o recadinho dos nossos comerciais, e nós voltamos na sequência desnudando como a pessoa pode envelhecer sendo forte, digna e autônoma. Aqui estamos nós de volta com De Bem com a Vida, em ritmo de ano novo, porque nós queremos que 2026 seja
o melhor ano da sua vida. Agora, melhores parceiros temos nós aqui no De Bem com a Vida, o Sindicato dos Nutricionistas no Estado do Rio Grande do Sul, editora Coralina. Lembre-se que livros são o novo luxo do mundo. Então, presentei para bem começar o ano as pessoas que você ama e também aquelas que você não ama, que de repente poderá passar a amar, com títulos da editora Coralina e Casa de Escriba 2026. Sim, você pode, merece lançar o seu livro. Falando em livro, falando em luxo, Fernanda Chaves, e o marketing digital para 2026? Vamos falar do que vai acontecer em 2026, né? Logo em janeiro já tem a mudança ali dos nossos anúncios, que vai ser cobrado os impostos. Então, lembre-se que a partir de janeiro você vai pagar dentro lá do gerenciador o valor do imposto, que até então não era descontado pela ferramenta Meta. Então, se você investia 1.000, agora vai estar gerando de anúncios de clique em torno de R$800, se pagar no Pix. Se pagar para o cartão de crédito, vai ser 1.030 e alguma coisa. Isso a partir de janeiro, então já muda, dia 1º de janeiro, já muda toda essa configuração de quem impulsiona ou faz anúncios lá na ferramenta Ads da Meta. E quero também lembrar que 2026 tem muitos movimentos na internet acontecendo, e uma das coisas que volta e que vai voltar para quem está montando a sua estratégia ainda e não finalizou 2026, no que vai acontecer, é o retorno do e-mail marketing, Cris. Cada vez mais as empresas vão usar do e-mail marketing para chegar na sua audiência. Olha isso, ressuscitando cadáveres. Bem isso mesmo. No marketing é isso que é bem importante a gente olhar, né, sobre o que vai acontecer, e também para quem tem site e desistiu do site porque agora é tudo, pensa que é tudo na ferramenta de inteligência artificial. 2026, faça atualização do seu site. Se tem a ideia de fazer um novo, não desista, ainda é muito importante, o SEO ainda será muito usado em função do quê? Ferramenta de inteligência artificial, ela usa o SEO, ela usa as palavras-chave para gerar aquele conteúdo lá que tu acha que é só seu. Perfeito, então fique de olho, preste atenção no seu marketing digital, porque ele merece lhe dar retorno. Agora, doutor Antônio de Borto, qual o segredo que não nos foi revelado para nós que temos 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, estarmos fortes, poderosos e dignos? Como é que a gente pode chegar nessa idade forte e autônoma? Bom, o que eu conheço chama Yang Shen. Mas eu não conheço. O que é? Yang Shen, o que é isso? Traduz para nós, por favor. Cultivar a vida. Olha isso, cultivar a vida. E como a gente cultiva a vida? De várias formas. Primeiro, uma boa alimentação. Até outro dia, num evento que a gente estava falando da Zona Sul, né? Zonas azuis. As blusones, sim. E no início se atribuía que era a dieta. É a dieta deles, que é a dieta de Okinawa, não sei o que, especial, porque os japoneses lá vivem perto de 100 anos, até mais. Mas não é isso, não. Depois que estudaram bem, foi comprovado que realmente não é. Lá no clássico, no Imperador Amarelo, o livro mais antigo que tem dentro da medicina chinesa clássica, que se calcula ser de mais ou menos 2.500 anos atrás, ele já falava no Yang Shen, que as pessoas viviam, segundo consta ali, até os 120 anos. Que beleza! O potencial de vida humana é até os 120 anos. Isso já está comprovado pela ciência nossa, através do estudo da descoberta dos telômeros, né? Se descobriu que até os 120, 122 se consegue chegar. Mas que isso não vai ser possível. Se chegar à cidade, está ótimo. Bom, é o limite, né? Mas também tem que chegar bem, né? Não adianta chegar aos 120 ligado em 500 aparelhos. Claro. E como? E o segredo disso é o cultivo da vida, que eles chamam no Oriente. E o que é o cultivo da vida? É uma boa alimentação, uma boa higiene familiar, ou seja, relações familiares saudáveis. Né? Outro dia eu estava falando das relações tóxicas, tem pessoas que convivem com isso e acham que é natural, que tem que ser assim. Acabam acostumando até. E sente falta quando não tem. Mas é uma relação assim, é que nem dente. Dói quando nasce e quando tira faz falta.
Pois é, a gente se acostuma com isso, né? Acostuma com tudo. O ser humano acostuma com tudo, não tem. Até o escravo, o que vive uma vida de escravidão, quando liberto, sente falta daquela vida que ele tinha. E isso não sei o que estou dizendo, isso aí está comprovado. E então esse cultivo da vida inclui também a tua higiene social, vamos dizer assim, as relações sociais. Não só, tanto que o conceito oriental de saúde não se restringe à pessoa, né? Aqui para nós, tu não tem doença, tu é saudável. A ausência de doença é considerada uma pessoa saudável. Tanto que eu recebo muita gente no consultório que foi no médico, tem alguma coisa incomodando, faz exame disso, exame daquilo, e dentro dos parâmetros da nossa biomedicina convencional, a pessoa é considerada saudável. Mas ela não está saudável. Aí você vai descobrir certas coisas. Eu tenho um exemplo. Por exemplo, trabalhei uma época em Maringá, no Paraná, uma cidade muito linda e tal. Bonito, muito. E atendi uma senhora. Uma queixa recorrente na clínica de dor no hipocôndrio, nessa região do corpo. A dor é uma dor que parece que está rasgando a musculatura, aí faz exame disso, daquilo, faz tomografia, seja lá o que for, ultrassom. E, olha, não tem nada. É uma pessoa saudável. Isso aí é uma questão deve ser gases, deve ser qualquer coisa assim. Aí tá. Não tem resposta dentro da medicina convencional. Fui procurar uma alternativa na medicina chinesa. A primeira queixa, dor no hipocôndrio. Dor no hipocôndrio remete a um órgão que fica bem ali, chamado fígado, o Kan, o general do corpo, o cara que manda no corpo, principalmente no corpo da mulher. É considerado o órgão mais importante do corpo da mulher. Sim. E ele sofre emoções. Aliás, dentro da medicina chinesa tem essa característica que a emoção afeta o órgão ou o órgão afeta a emoção. É vice-versa. Não é desconectado. Aqui tu vai no médico, olha, não tem nada aí, é psicológico. Procura um psicólogo, um psiquiatra, que eu não sei o que fazer contigo. E aí? E aí, bom, o fígado ele sofre com 3 sentimentos básicos: frustração, raiva ou ressentimento. Frustração, raiva ou ressentimento. Exatamente. Mas a raiva, que eu vou explicar aqui, não é aquela raiva que tu sente que tu tá caminhando aí no corredor do shopping, alguém dá um pisão no teu pé, tu saiu, dobrou ali, tá logo, tu nem lembra mais quem é a pessoa, nem o que aconteceu. A raiva é aquela cultivada durante anos, aquela pessoa assim, que tem uma raiva especial por ela, um carinho especial, assim, uma vontade de brincar de roxinho. Né? Sim. Sabe brincar de roxinho? Sim, tá, de soquinho, né? Não, roxinho. O que é então? Roxinho, eu achei que quando a pessoa deixasse... Não. Tu pega no pescoço e aperta até fica bem roxinho. É brincadeira, por favor, não vá fazer esse tipo de brincadeira. É brincadeira. Mas, então, essa senhora não tem nada. Tá, então me fala da tua vida, o que aconteceu, o que mudou ultimamente, nos últimos anos, alguma coisa. Eu disse, meu marido era funcionário do Banco do Brasil e se aposentou. Bom, então, desde que ele se aposentou, a minha vida é assim. Ele levanta todo dia às 8 horas da manhã, 9 horas da manhã ele vai para a associação lá dos funcionários, dos aposentados, fica jogando carta e bebendo até 1 da tarde. A 1 em ponto ele chega, tem que estar pronto o almoço. Quentinho, esperando por ele. Ele almoça, deita, dorme até as 4 da tarde, volta para beber e fica lá até as 7h30, 8 horas. 8 horas tem que estar a janta pronta em ponto, quentinha, preparada para ele. Se atrasar 1 minuto, a casa cai. Amélia. Bom, resultado. Tem solução? O meu problema? Tem, mas eu acho que a polícia não vai gostar. Vou trocar de marido. Não, uma mulher naquela idade, aquela história da velha guarda, mulher de cama e mesa, a vida inteira ali cuidando, criou os filhos foram embora viver a vida deles, sobrou ela para cuidar do bêbado particular dela. Óbvio que isso gera uma frustração muito grande, uma raiva muito grande, e quem é que vai sofrer? O fígado. Gente, parece simples, mas é muito real.
como eu insisto aqui no programa, nós queremos que 2026 seja um ano bom, um ano pleno de saúde, e a saúde passa por você conhecer o seu corpo, não é, doutor Antônio? Exatamente, vamos sempre aquela história, cultive a vida. Tive a vida, não a saúde. A vida, porque a saúde faz parte. O doutor estava falando ali dos problemas. Doutor Felipe. Então, a gente sempre a saúde começa pela boca. Não adianta. O idoso tem um problema do sistema digestório dele, começa a falhar. Então, muitas vezes a pessoa se alimenta bem, ela come bem, mas não absorve os nutrientes. Então, não é que ela está comendo mal, ela come bem, só que não está absorvendo. Eu pego muito idoso na clínica desnutrido, mas não porque ele come mal, porque ele não absorve o nutriente. E aí não adianta muito. Nós vamos voltar a falar sobre a poderosa, milenar medicina tradicional chinesa aqui no programa, porque o Eduardo já está ali se escabelando, fazendo sinal que eu preciso encerrar. Doutor Felipe, voltaremos a conversar em 2026 também, falando sobre o poder e o avanço da odontologia brasileira. O doutor Felipe não comentou conosco, mas eu vou comentar que tem gente que vem de fora, do exterior, para usufruir da odontologia brasileira, da sua clínica, que já é famosa aqui no Rio Grande do Sul, e também a Leimar. Eduardo, vem aqui ligeirinho nos dar um tchau. A gente já passou do horário, mas hoje é um programa especial de Natal. Esse é o Eduardo, o meu super companheiro. O Eduardo é o que faz conosco de bem com a vida. Você tem um final de ano maravilhoso. Obrigada, Eduardo. E nós estaremos juntos em 2026. Tchau, tchau.